Setembro 19, lendo a história de Deus. Ageu 1a 2. Ageu 1, a ordem para a reconstrução do templo. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio, por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado. Diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel, e governador de Judá, de Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e de todo o remanescente do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. No 24º dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dário. Ageu 2. O esplendor do novo templo. No 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu esta casa no seu primeiro esplendor? Comparado a ela, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ó povo da terra, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Eles virão para o desejado de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Bênçãos para um povo impuro. No 24º dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes e com elas tocar em pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam.
Não. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém ficar impuro por tocar em cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então Ageu replicou: declara o Senhor, assim é este povo e esta nação diante de mim. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora, prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condição vocês viviam antes que se colocassem pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao lagar para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com pragas, fungos e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, obedecerei vocês. Promessas a Zorobabel. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, o governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp, ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.